Seja muito bem-vindo aqui a essa série que se inaugura hoje, Advogado Nível Ouro. Essa série que é preparatória para você que está inscrito para participar da jornada de holding familiar. E nesse primeiro vídeo nós vamos tratar do seguinte: de que maneira o inventário do Chico Anísio pode te ensinar a chegar no nível ouro. E para você entender melhor isso, se você ainda não está inscrito para participar da jornada de holding familiar, já vem aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um link para você se inscrever, para você poder participar. Enquanto isso, solta a vinheta. Então, nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos conversar aqui de que maneira essa treta que aconteceu lá no inventário do Chico Anísio pode te ajudar a chegar no nível ouro. Ah, mas que papo é esse de nível ouro? Olha, nível ouro é quando o sujeito atinge o faturamento de R$35 mil em honorários todos os meses trabalhando com holding familiar. Inclusive, a gente manda essa placa aqui, ó, para os nossos colegas, para os nossos alunos, nossos mentorandos, né? Que é a placa do nível ouro. Então, quando a pessoa chega no nível ouro, ela recebe essa placa aqui, que é óbvio, é uma forma de comemorar também que ele atingiu essa meta tão importante, tão distante da realidade da maioria das pessoas na advocacia. Mas vamos lá, vamos entender primeiro, que treta foi essa, afinal de contas, no inventário do Chico Anísio. Chico Anísio, o sujeito teve 65 anos de carreira, 65 anos. Ele é autor de mais de 200 personagens da televisão brasileira, 200 personagens. Cara, esse cara era um gênio. Ele foi um gênio, ele marcou uma geração inteira. Aliás, algumas gerações foram marcadas pela presença de Chico Anísio na televisão em vida. Fruto dessa genialidade, desse trabalho, ele chegou a ter um salário de R$600 mil por mês. E além do salário, ele recebia todo ano o equivalente a mais ou menos R$100 mil só de direitos autorais por ano. Ele, ao longo da vida dele, ele formou um patrimônio que é óbvio, valores em declaração de imposto de renda de R$4 milhões. E o Chico Anísio, ele morreu com 80 anos de idade em março de 2012. Portanto, você que está assistindo esse vídeo agora em 2022, entenda que já tem 10 anos que faleceu o Chico Anísio e ficou uma briga interminável no inventário dele, uma briga entre a viúva e os filhos. E segundo um testamento que foi deixado pelo Chico Anísio, um testamento que foi anulado na justiça, tá? Anulado pelo Poder Judiciário, a viúva ela ficaria com os bens materiais e os filhos com os bens imateriais, com os direitos autorais. Isso, em tese, era o desejo do Chico Anísio, né? E veja só o que aconteceu. Esse testamento ele foi anulado, né, pelo Poder Judiciário lá na segunda vara de família da Barra da Tijuca. E vara de família, por quê? Porque lá no nosso Código de Divisão e Organização Judiciária do Rio de Janeiro, a vara de família era responsável, então, por processar e julgar os feitos de juízo orfanológico e juízo sucessório. Beleza? Então tramita até hoje, lá na segunda vara de família da Barra da Tijuca, esse inventário e todos os seus processos que seguem apartados. O testamento ele foi anulado porque um dos filhos ficou de fora desse testamento. Simplesmente foi esquecido. Esse filho todo mundo conhece, o seu boneco, lembra lá? Ligadão nas quebradas, chefia? Então, esse cara ficou de fora. E nossa legislação não admite, considera desrespeito à legítima, você impor que o deserdamento, né? Impor que um dos filhos não participe da herança. E olha só, não fosse o suficiente essa briga interminável que já dura mais de 10 anos. Olha só o tamanho da bosta. Olha só como é que só precisa de uma faísca para um barril de pólvora explodir completamente. Olha só o que aconteceu nesse caso. A viúva, ela hoje é uma blogueira, aí tem um blog, dá dicas veganas e tudo mais. E quando faleceu um dos filhos do Chico Anísio, que faleceu de Covid, não tem muito tempo, com 39 anos de idade, ela deu uma declaração no blog dela
Ela não foi nem um pouco feliz, dizendo assim, olha só, o sujeito morreu com 39 anos de idade, passou 10 anos brigando comigo por aquilo que ele jamais receberia. Pronto. Essa declaração foi suficiente para garantir que os próximos 10 anos ainda vão continuar em briga, porque os outros filhos, obviamente, ficaram enlouquecidos com esse tipo de declaração. E pronto, é um barril de pólvora que se explode. A questão é, desses 4 milhões de reais de patrimônio constituído pelo Chico Anísio, claro, valores de declaração de imposto de renda, hoje a dívida é mais de 7 milhões de reais. Isso aí vai, ó, um monte de IPTU que não foi pago, condomínio que não foi pago, os médicos que cuidaram do Chico Anísio no final da vida não foram pagos, o hospital samaritano onde ele ficou internado também tem dívida com eles. E tem, olha a bomba, tem uma execução fiscal gigantesca contra a empresa do Chico Anísio, que era ele e então a viúva. E é óbvio, no final da vida, ele já muito mal, a viúva saiu do quadro societário, moral da história, a execução fiscal, a dívida ficou só com o espólio. Mas, apesar disso ser uma manobra interessante do ponto de vista jurídico, para dentro da família ele só foi um caos que alimentou ainda mais gasolina nesse barril de pólvora. E é óbvio que ainda tem patrimônio, não é à toa que eles ainda estão brigando. Se a dívida é de 7, o patrimônio é de 4, né, a briga já tinha terminado, para onde esse troço para lá. Né? Mas é lógico que ainda tem patrimônio, por quê? Porque esses 4 milhões são valores de aquisição, de declaração de imposto de renda lá de trás. Isso deve estar aí próximo dos 20 milhões tranquilamente. Mas a questão é, esse patrimônio não vai durar, ele tem dia e hora para acabar e vai acabar. O patrimônio ele se acaba antes da briga terminar. Por quê? Porque se nos últimos 10 anos foram 7 milhões de reais acumulados, você espera que vai acumular muito mais ao longo dos próximos anos. Anos esses que não tem muita perspectiva de se chegar a uma solução ali. Mas, afinal de contas, isso aqui é pra gente tratar da jornada de holding familiar e de que maneira você vai chegar no nível ouro. Isso aqui não é um blog de fofoca da vida de famosos, não. Mas de que maneira esse troço te ensina a você, sim, poder chegar no nível ouro, a ter a oportunidade de receber essa placa no seu escritório, na sua casa, por ter alcançado o faturamento de 35 mil reais por mês trabalhando com holding familiar. De que maneira você extrai ensinamento disso? Porque veja só, diferente de um empresário, vou dar um exemplo aqui, ó, Chico Anísio trabalhava para a Globo, então diferente do Roberto Marinho, por exemplo, que vem do ambiente corporativo, do ambiente empresarial e por isso adotou soluções que vêm do direito empresarial para dentro da sua família também, o Chico Anísio, sim, era um gênio, mas ele era um gênio das artes e não das empresas, do ambiente corporativo, do ambiente dos negócios. Ele fez fortuna a partir da sua arte e não dos seus negócios. E ele não conhecia soluções que vêm desse ambiente de negócios. Aprender holding familiar e como colocar isso a serviço da família é isso o que vai alavancar a sua carreira. Compreende agora que é isso que vai alavancar, porque você passa a ter uma solução que é altamente sofisticada, do ambiente dos negócios, muito distante da grande maioria, aliás, distante até mesmo daquelas pessoas que fazem negócios. Por quê? Porque nós estamos falando de soluções que vêm de um ambiente, de um nível de negócio muito alto, o ambiente das sociedades anônimas, que a grande maioria dos negócios e dos empresários brasileiros jamais conviveram. E por que isso tem levado os colegas lá, por exemplo, do time Holding Brasil, as pessoas que estão atuando com o holding familiar, a chegar tão longe, a atingir um faturamento que é impossível hoje na advocacia brasileira, você não vê por aí acontecendo. O que tem feito com que colegas estejam tendo esse tipo de resultado? Vamos lá. Existem 4 bens que são os 4 mais preciosos do ser humano. Os 4 bens mais preciosos. E aí vou botar entre aspas esses bens. O primeiro é a vida, ok? E esse bem, a vida, é certo que ele vai acabar. Então você pode ter todo o apego do mundo à vida, mas ela vai acabar. Para todos nós. O segundo bem, que esse todo mundo deve prezar porque ele não tem que acabar, é a liberdade. E basta você andar na linha que tá tudo bem. Você tá preservado a sua vida. Agora, existem outros 2 bens nesse rol
que é patrimônio e filhos. E se você não tomar uma atitude, se a família brasileira não tomar uma atitude, aliás, se a família brasileira primeiro não descobrir o risco que esses dois bens correm, patrimônio e os seus filhos, a sua prole, os custos do inventário vão dilapidar o patrimônio e vão deixar os herdeiros serem rebaixados de classe social. É isso o que vai acontecer com essas famílias. Então, se houver brigas, como houve na família do Chico Anísio, pronto. Aí o patrimônio, além de ser dilapidado, além de ser desidratado, ele simplesmente acaba antes da briga terminar. O inventário do Chico Anísio tem só 10 anos. Eu tenho inventário no meu escritório que é mais nasceu antes de mim. Isso é surreal, A nossa solução, ela é tão sofisticada e de tanta importância, não é porque, nossa, eu faço holding, eu sei o que ninguém sabe. Não é verdade. Isso é bobagem, isso é balela. Ela é tão sofisticada e ela paga tão bem, remunera tão bem, a ponto de levar os colegas para o nível ouro, porque ela resolve um grande problema da família brasileira. Ela resolve a preservação de dois dos bens mais preciosos que a pessoa tem, que é o patrimônio e a sua prole. Então, para você entender de que maneira isso vai te ajudar, você olha para o que já aconteceu, por exemplo, no ano passado. Eu vou te apresentar os números consolidados que eu tenho do nosso time, do time Holding Brasil, no ano de 2021. No ano de 2021, eu entreguei 300 placas como essa aqui. Sabe o que isso significa? Significa que teve 300 pessoas recebendo pelo menos R$35 mil por mês. Moral da história, quando você soma isso, você multiplica, aliás, isso representa 126 milhões de reais em honorários. Uau, como paga bem! Mas não é que paga bem, é porque paga bem que você tem que entender. E esses 126 milhões de reais em honorários, eles vieram porque eles foram fruto de auxiliar, de ajudar mais de 4 mil famílias no Brasil. E ajudar essas mais de 4 mil famílias no Brasil a conservar, a proteger, a preservar mais de 36 bilhões, com B de Brasil, 36 bilhões de reais em patrimônio. E mais, não só a proteger, a conservar, mas a economizar mais de 7 bilhões de reais que teriam sido levados pelo inventário. Isso em um ano. Agora, o que vai acontecer até o final de 2022? Lembra que eu te falei? Eu entreguei 300 placas dessa aqui. Eu prometi, pra mim mesmo, eu fiz promessa aqui na internet e eu tô obcecado em terminar o ano de 2022 entregando mais de 1000 placas, levando mais de 1000 colegas a chegar no nível 1. Esse é o meu projeto e eu quero te convidar a participar dele. De que maneira? A ser uma das pessoas que vai atingir o nível ouro também. E o que precisa para isso? Seu primeiro passo é assistir a jornada de holding familiar. Então, acompanha aqui com a gente, assiste aqui esses vídeos dessa série Advogado de Nível Ouro e não perca a aula número 1 da jornada de holding familiar, que começa na próxima segunda-feira. Tá certo? Eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo aqui da série Advogado Nível Ouro. Um forte abraço, fique com Deus, até mais.